O voto do doutor Cid foi recurso conhecido e desprovido. Quem falta votar? Eu sei que eu não votei. Falta a desembargadora Hélio. Esse aqui é porque a apelante está pedindo a remessa dos autos para a propositura do acordo de não persecução penal. E foi julgado desprovido. O desembargador, o doutor Cid, entende que a ANPP só vale antes da sentença, antes da denúncia, que ele diz aqui. E é uma jurisprudência do STF, do STJ, que não é aplicável após a sentença penal. Mas aí eu passei uma conversa para ele sobre uma decisão do plenário do STF, nesse habeas corpus 185.913, em que a pessoa ele foi condenado a 1 ano, 11 meses e 10 dias por tráfico de drogas. E a maioria do plenário concedeu o habeas corpus para suspender os efeitos da condenação e determinar o Ministério Público que avalie o cabimento da ANPP. Que ele disse que a pena mínima do crime do artigo 33 é de 5 anos, que afasta a incidência do ANPP. Mas aqui ele já foi condenado do mesmo jeito, a pessoa já foi condenada do mesmo jeito e ela está pedindo esse acordo. Ele disse também que o Ministério Público já falou que não era possível. É isso, né? Doutor Cid? Pois não. Muito bem. Muito embora haja a inclinação do STF no sentido que Vossa Excelência muito bem apontou, mas eu prefiro me seguir pela questão legal já muito clara e pela inclinação do STJ, e além de que no próprio caso em concreto, o próprio Ministério Público, desde então, já se posicionou contrário, no caso concreto, a não propositor da NPP. Mas aí, me acosto, como fiz de fato no voto, da não possibilidade de tendo em vista o processo já ter sido sentenciado. Vou me afiliar a essa tendência, digamos assim, mais actual no fato concreto. É assim como... Já houve manifestação do MP, porque em uma parte eu acompanho a desembargadora que, segundo o entendimento, até o trânsito em julgado. O acordo de persecução penal pode ser proposto até o trânsito em julgado da ação penal. Não, que ele trânsito em julgado, mas o senhor está dizendo que o MP já se manifestou, não é isso? Pela não propositura, que cabe ao MP propor. No sentido dessa mesma... Pode ser. Não, o entendimento do STJ, o STF, é que pode até que não tenha transitado em julgado, que é o caso aqui, que não transitou em julgado, nós estamos avaliando. Mas, por outro lado, então, nessa primeira parte da desembargadora, eu concordo. Agora, Vossa Excelência está dizendo que o MP já recusou lá no primeiro grau. Sim. A Procuradoria. No caso concreto, sim. Não, mas foi a Procuradoria que se manifestou com o pedido dela de ir para fazer esse acordo. A Procuradoria disse que não era possível, tendo em vista justamente o seu pensamento, sim, de que só iria até a denúncia. Mas... Não era melhor se pedir vista? Doutor Cid, né? Para melhor análise. Excelência, eu mantenho o voto. Você mantém seu voto? Então, eu acompanho na primeira parte da desembargadora que cabe até o trânsito em julgado, mas como já houve manifestação do Ministério Público, cabe ao Ministério Público se manifestar sobre o acordo de não persecução penal, então eu acompanho. Mas quando o promotor não concorda, não aceita, a Procuradoria é quem decide. Mas ela não já decidiu, a senhora não disse que ela já se manifestou? Ele se manifestou. A minha dúvida é se manifestou ou não. Se manifestou até mesmo a aplicação, ou seja, obviamente, por análogo, por via de consequência, ela é contrária à aplicação da NPP.
Que em tese poder como desembargador diz pode, porque no transtorno Eu não julgado. faço parte dessa trinca, mas segundo o que Veja bem, a Procuradoria, ela diz que não caberia porque... Qual o motivo que ela disse que não caberia? Pela Pelo mesmo pela raciocínio. pena aplicada? Não, Não, pelo menos porque não raciocínio. sei se você tem que ser antes do oferecimento da denúncia. oferecimento da Aí denúncia. tem outro motivo. Então, aí eu vou aderir Já passou a o momento. desembargadora. Ela disse que já passou o momento. A Procuradoria disse. Não, acho que o momento é até o trânsito julgado. Certo. Por via de consequência, eu subtendo que, de igual forma, ela se desinteressa. Se ela é contrária, até mesmo por força legal, por ter passado o momento, obviamente, ela também não guarda interesse de aplicação por força de propositura também da NPP. Não, Se ela doutor já Silvio, ó, essa- o motivo, pelo que está constando aí, que o senhor disse, no seu voto, que a desembargadora reforçou, o motivo e a desembargadora presidente, o motivo do MP não ter proposto, porque disse que passou a época, né, a fase. Preclusão É lógica. incompatível. com Mas o o entendimento do STJ e do STF tem decidido que pode até o trânsito em julgado. Não transitou em julgado aqui. Ainda está em tramitação. Se não transitou em julgado, e se pode, eu vou pedir vênia, Vossa Excelência, e vou aderir ao voto da desembargadora Edna no sentido de determinar o retorno, não é isso, desembargadora? O retorno dos autos ao primeiro grau para apreciar se cabe ou não a NPP. Excelência, eu não sei se Vossa Excelência poderia me dar a palavra, já que o Olha, Ministério Público foi tão citado aqui, né? É bem rapidinho. Ó, me parece que, nesse caso aqui, a recusa de desembargador e desembargadora não foi por conta do lapso temporal, né? Veja bem aqui nas contrarrazões, ó. Que aqui diz o promotor. A aplicação do tráfico privilegiado não converte o crime automaticamente em infração de menor potencial ofensivo ou em crime passivo de ANPP. Então, ele entrou no mérito. A razão não foi a história do não, é porque ele analisou o caso e ele disse que o fato de ser o tráfico privilegiado por si só não incide no ANPP, né? Mas quando ele foi condenado, a pena foi reduzida e Isso já nas contrarrazões, né? Isso é nas Isso aqui já na contrarrazões, Contrarrazões. exatamente. Está aqui? Não, do promotor. Que não teve o recurso, não foi do condenado pedindo para aplicação do ANPP. Aí ele está dizendo que mesmo em sendo caso de desclassificação, entende ele, promotor, que é o promotor natural, que teria atribuição para propor Sim, eu sei. né, não caberia. Então, o senhor está dizendo que já As se cotas manifestou resolve a apelação. não, O que ele está dizendo aqui é respeitabilidade. Ponto de vista. Ponto de vista, tá certo. Porque Vista concedido. quando ele... Tem essa dúvida aí, qual é o motivo ou não? Exatamente. Vista concedido. Mas porque, assim, o promotor do processo deu esse entendimento. Mas agora o STF não já alargou para até a sentença transitada em julgado? Sim. Sim, não foi? Aí, então foi para a Procuradoria. A Procuradoria lançou o parecer da Procuradoria nesse sentido, pelo indeferimento do pedido da defesa, por ser manifestamente incompatível com o momento processual atual. Excelência, eu vou incorporar a dissidência da desembargadora Edna, que está acompanhada pelo desembargador Henrique, no sentido do retorno dos autos à origem para que haja manifestação ministerial. Então, pronto. Para tudo ficar assim. Pronto. Então, por unanimidade, né? Incorporado. Então, foi por unanimidade. Provido, conhecido e provido. Para determinar o retorno dos autos autos ao primeiro grau para análise da proposta. da NPP. É isso, perfeito, presidente. Apelação 00-53-640-93. Também da relatoria do Dr. Cid. 0053, 640, desembargador. 93. Aqui é um traço de violência doméstica, familiar, e o voto do Cid foi apelação conhecida e desprovida. Quem falta votar? Excelência, eu acompanho o relator. Parece que aqui o único problema aqui foi só
A única observação Eu que fizer fiquei, releva. eu não. Foi só um termo usado aqui. Pois, Madô, eu localizei no primeiro no Itaim. Estava tão cansado que não localizei, estava no Itaim. Foi à noite, né? Obrigado. Fez a devida correção. Foi. Sim, então, Obrigado. pronto. Então, Eu adiro integralmente o Valdemir relator. está sendo por unanimidade, apelação conhecida e desprovida. 4.94. A apelação também da relatoria do Dr. Cid, apelação 020, 54, 21, dígito 78, 2024. O voto do Dr. Cid foi recurso conhecido e parcialmente provido no sentido de redimensionar as penas impostas. Quem falta votar? Senadora Edna. Eu fiz até uns apontamentos desse processo. Que às vezes eu não acho. Que é assim, ela diz no depoimento dela mas é que no dia do fato, eles dois estavam bebendo. E quando chegaram em casa, eles começaram a discutir, e ele deu um empurrão nela, e ela começou a gritar. Ela disse que ele deu um tapa nela, e ela, com raiva, ligou para a polícia. Essa parte da lesão, dessa lesão, não tem aqui vamos dizer assim, nada que mostre a lesão. Então, então ela disse que que ele tinha ameaçado ela. Porque ele disse assim, eu vou descansar. Ela disse assim, que ele tinha dito que ia descansar e depois ele terminaria o serviço. Aí, depois ela disse assim, que ela ouviu ele resmungando e perguntou se ele tinha falado alguma coisa. Porém, ele não respondeu, ele não disse mais nada. Aí ela foi na polícia e falou sobre essa ameaça, que ela disse ter ouvido ele falar. E, assim, ele só deu os empurrões nela, e quando ela começou a gritar, ele deu um tapa nela para ela parar de gritar. Aí, ela disse que na hora da raiva, ela ficou com raiva, porque ele fez isso, de dar esse tapa nela, ligou para a polícia. Ela achou que foi pouco, e ela disse que ouviu ele dizer isso. Não sei, que ele ia descansar, e quando ele voltasse, depois ele terminaria o serviço. E ele nega ter falado isso. Ela disse que ouviu ele resmungando, não entendeu exatamente o que ele disse e perguntou o que é que ele tinha dito. E ele não respondeu. Não acho que tenha havido uma violência doméstica. Eles dois estavam bebendo e estavam embriagados, e ele teve essa discussão, que ninguém sabe aqui nem por que razão. Aí ele, na minha opinião, não há nenhuma prova de violência doméstica nesse caso. Cid. Bom, eu não
Obrigado, Excelência. Eu vou lançar mão de um princípio que talvez esclareça mais ou menos o motivo da minha inclinação de voto, do princípio da identidade física do juiz, o destinatário coletor da prova, quando da instrução, até que se delinee ou tenha elementos que inversem contrariamente ou tragam situações totalmente adversas, eu prefiro me inclinar à prova ao destinatário e àquilo que foi objeto de instrução processual, e principalmente em crimes dessa natureza. Então, não tenho assim a capacidade de avaliar, fazer essa avaliação maior. Eu inclino, Excelência, pela manutenção do voto, no qual, por conhecer do recurso e parcialmente provimento, que é justamente a adequação da pena. Certo. Desembargador Henrique, você já tinha voltado, né? Acompanhando o relator, né? Sentou por maioria, né? Desqualificar. Absolver. Colegas, alguém deseja falar? Acabou. Acabar. Eu quero aqui agradecer a presença de todos, doutor André, doutor Caetano, né? Primeira vez o doutor Caetano presencial, que foi bom que seja, né, a primeira de muitos. E declarar encerrada a presente sessão e desejar uma excelente semana para todos. Obrigado, senador. Obrigada. Obrigado. Obrigado, presidente. Boa tarde a Boa todos. tarde.